Saúde a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Mais um vídeo aí para vocês, das redes sociais, aí do YouTube, do Face. Que Deus venha falar profundamente na sua vida através dessa palavra. Sou o pastor Gilmar, né? Já tem vários vídeos aí no YouTube. Quem não visitou ainda meu canal no YouTube, vai lá. E vocês do Face. Dá uma olhada, curte. Amados, Jesus diz lá em Mateus capítulo 24, verso 29, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará a luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Amém? Glória a Deus, aleluia! Amados, então veja bem, o que Jesus está dizendo para nós aqui é algo que nós precisamos compreender e olhar para as coisas que estão acontecendo e compreender aí os acontecimentos. Porque as profecias bíblicas, a revelação bíblica, a palavra de Deus, ela se cumpre desde que aí o mundo, a palavra de Deus vem se cumprindo. E a gente vê aí que Jesus profetizou sobre a destruição de Jerusalém, e Jerusalém foi destruída, e as profecias de Deus vêm se cumprindo. Nós temos de estar atento para compreender os sinais dos tempos que nos revelam o cumprimento bíblico. Então nós não podemos fechar os nossos olhos para as coisas que estão acontecendo, porque o cumprimento bíblico acontece justamente nos eventos que nós estamos vivenciando, as coisas que nós estamos vivenciando. Então nós temos aí esse momento difícil, né, que a gente estamos vivendo aí ainda da pandemia, né? Que tudo isso está na Bíblia, tudo está descrito nas profecias e não tem como negar. E uma coisa que eu tenho falado muito, pregado muito, é sobre a abertura do quarto selo, porque lá em Apocalipse, capítulo 6, na abertura do quarto selo, é o único selo que fala de peste. Então não tem como nós não estar vivenciando esse tempo de pestilência na nossa vida, que seja cumprimento dos eventos do quarto selo, onde um quarto da terra vai morrer, vai perecer. E vai perecer porque lá diz, vai perecer por espada, que é guerra, pela fome, por peste e por fera da terra. São quatro coisas que vai matar um quarto da terra. Então tudo isso nós estamos vivenciando acontecer. Já tivemos aí lá quando fala em guerra, fala a nível mundial, já tivemos aí 2 guerras mundiais, agora já a segunda aí pestilência, né, que é pandemia. A primeira foi lá em 1918, né, 1918, a gripe espanhola, e foi pandemia, né, que atingiu o mundo todo, e agora o coronavírus, que atingiu o mundo todo. Então, desde o século passado, nós estamos vivenciando aí esses eventos do quarto selo. Capítulo 24 de Mateus, os apóstolos, eles perguntam de Jesus quando essas coisas vão acontecer, porque Jesus senta com eles ali no Monte das Oliveiras, e Jesus diz que a Jerusalém seria destruída, né, que não ficaria pedra sobre pedra. Então os apóstolos querem saber quando essas coisas vão acontecer. Então eles perguntam quando essas coisas vão acontecer, que é a destruição de Jerusalém, quando o fim do tempo e quando a volta de Jesus Cristo. E quando olhamos para
para o capítulo 24 de Mateus, a gente vê ali que do capítulo ali do início até o versículo 14, né? Jesus traz uma advertência para os apóstolos e para nós hoje, né? Das coisas que ia acontecer, de falso profeta e de guerras e rumores de guerra, né? E aí ele continua do verso 15, né, até o verso 21, aliás, até o verso 28, né, trazendo essas advertências, né, ele fala, então ele fala ali mais sobre o Estado judeu, né, e porque quando ele fala ali que para que orar para que a sua fuga não aconteça no inverno nem no sábado, né? Claro que ele está trazendo uma referência aos judeus que guardam o sábado, e no sábado eles não caminhavam mais de 1000 metros, né? E então Jesus traz uma série de advertências, né? E relato do que vai acontecer. Inclusive, ele aponta para o livro de Daniel, para que nós olhamos para o livro de Daniel para compreender o tempo do fim. E aí, Jesus diz, né, que quando esse evangelho for pregado no mundo todo, então virá o fim. Então, quando Jesus está falando do fim, ele está referindo ao evangelho ser pregado no mundo todo, então virá o fim. E nós olhamos hoje que o evangelho já foi pregado no mundo todo, então chegou o tempo do fim. Porque o evangelho já foi pregado no mundo todo. Hoje, através das mídias, da televisão, das redes sociais, né? Aí as mensagens bíblicas, as mensagens do Evangelho de Jesus Cristo está chegando ao mundo todo. E por outro lado, aonde se diz hoje que ainda não precisa ser evangelizado, não foi evangelizado, foi porque o povo que eram cristãos, que já foram evangelizados, abdicaram da fé cristã. Isso a gente vê nas regiões aí de maioria muçulmana, região ali do Oriente Médio. Mas falta ali o Oriente Médio ainda é muçulmano, é cristão. Ora, ali foi aonde os apóstolos evangelizaram, aonde foi o berço do cristianismo ali no Oriente Médio. E foi os próprios apóstolos de Cristo que pregaram ali. Então, o que eles fizeram? Abdicaram da fé. Não é que não conheça que existe o Evangelho. Eles sabem que existe Cristo, sabem que existe o Evangelho, inclusive os muçulmanos dizem que fala lá no Alcorão, né? Que Cristo também vai voltar, que não tem Cristo como Deus, mas como um profeta só, né? Que vai voltar lá junto com o Deus deles, né? Então eles conhecem, eles sabem que existe Cristo, eles conhecem a Cristo, só abdicaram da fé. E assim como os outros países ali, os países africanos ali, de maioria muçulmana, tudo foram evangelizados. Muitas daquelas nações foram evangelizadas pelo próprio Paulo, que fundou igreja naquelas regiões. Como a Rússia também, que era um país cristão, né, totalmente cristão, que entrou o comunismo e transformou a nação em nação ateia, né? Um povo ateu, né? Então, as nações que hoje não é cristã, porque abdicaram do cristianismo. E todas essas nações, desde o Ocidente ao Oriente, tudo já foi pregado o Evangelho. E os que não são cristãos hoje, porque o cristianismo está hoje concentrado mais no Ocidente, os outros países não foram cristãos porque abdicaram da fé cristã. Então, uma das condições para o fim do mundo, veja bem, Jesus disse, eu não vou ler aqui todo o texto de Mateus capítulo 24, porque senão o vídeo fica muito grande, mas o Evangelho já foi pregado no mundo todo. Então, todas as condições para que Jesus fala para o fim do mundo
para o fim de todas as coisas, já está se cumprindo. O evangelho já foi pregado, então virá o fim. O evangelho já foi pregado. E continua sendo pregado pela televisão que atinge o mundo todo, pelas redes sociais que alcançam o mundo todo. Esse vídeo, por exemplo, ele vai para o YouTube, que o YouTube é assistido no mundo todo. Claro que tem aqueles que olham e não dá valor, tem os que olham e buscam compreender e entender. Mas que está chegando a todos, está chegando. Então essa condição para o fim, né? E a outra pergunta dos apóstolos, né, que quando é que essas coisas vão acontecer, que foi a questão de destruição de Jerusalém, já aconteceu. E a outra pergunta, que são três, é quando a volta de Jesus. E aí Jesus diz lá no capítulo 24, verso 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águas. Então, a vinda de Jesus, todo mundo vai ver, vai ser como se fosse um relâmpago, que vai aparecer no céu, ele vai vir no céu para recolher a igreja, né? Porque a primeira vinda dele é nos céus, para o arrebatamento, então todo mundo vai ver, todo mundo vai saber que é ele. E aí, voltando para o nosso texto aqui, para compreender melhor, Jesus diz assim, e logo depois da aflição daqueles dias. Então veja bem, logo depois, assim que acabar essa aflição daqueles dias, então vai acontecer ainda coisas piores, além da aflição. Então veja bem, logo depois das aflições daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão dos céus e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então veja bem, amados, esse tempo de aflição vai ir até o tempo que Jesus vai vir. Então nós estamos vivendo esse tempo de aflição. Que aflição maior do que causou aí a pandemia do coronavírus, onde milhares de pessoas morreram, pessoas morrendo aí sem a família poder estar junto, pessoas que morreram que nem a família pôde velar, pessoas depois de estar cometida aí pelo coronavírus, ficando no isolamento, ninguém pode mais visitar, ninguém pode mais fazer nada, um tempo que ninguém se visita ninguém. Então nós estamos vivendo um tempo de aflição. E esse tempo de aflição, ele vai permanecer até a volta de Jesus Cristo. Porque se acabar o coronavírus, virá outra aflição. Nós estamos vendo aí esse momento aí de ameaça de guerra, onde a Rússia invadiu aí a Ucrânia, né? Nós estamos vendo essa guerra que pode acontecer qualquer hora, um incidente internacional com os outros, com a OTAN aí, e virar uma guerra, realmente uma guerra mundial. E pode levar até uma guerra catastrófica atômica, né? Então isso tudo pode correr isso. Não estou dizendo que vai acontecer, dizendo que pode acontecer um incidente. E muitas guerras acontecem com incidente. Normalmente com a insensatez dos homens, né, das nações, e que não temem a Deus. E essas coisas acontecem. E Deus, ele já traz essas profecias para nós. Então Jesus está dizendo, logo depois das aflições. Ele disse que haveria guerra, rumores de guerra, nação contra nação. O que nós estamos vendo aí é Rússia contra a Ucrânia, nação contra nação, né? E rumores de guerra, pode haver uma guerra muito maior do que se imagina. E então, tudo isso são as aflições. Porque logo depois das aflições, então o céu vai escurecer, a lua não vai dar mais a luz, as estrelas vão cair do céu, as potências vão ser abaladas, então aparecerá o Filho do Homem.
Então é nesse momento conturbado, nesse momento aonde estrela está caindo do céu, o céu vai escurecer, nesse momento difícil, muito mais do que uma aflição, esse momento de destruição é um momento que Cristo vai aparecer para nos dar essa vitória, nos resgatando, nos arrebatando para Ele, para ir para estar passando com Ele. Esse é o momento do arrebatamento da igreja. Tem pessoas que dizem, não, que esse é o momento que vai reunir todos os judeus. Tem gente que pensa que os anjos de Deus vai sair catando um judeu por judeu e levando para Jerusalém. Não, Jerusalém, no tempo da grande tribulação, Jerusalém vai ser o lugar mais perigoso que existe, porque Jerusalém vai ser cercada pelo inimigo. A hora que os judeus achar que Israel achar que não há mais jeito para ele, que agora vai ser destruído, porque vão querer varrer Israel do mapa, é a hora que o Messias vem, que é o Cristo. Né? Jesus Cristo vem, e aí, porque essa primeira vinda de Jesus que ele vai vir agora é nos ares, né? Então depois que ele vem, põe os pés lá em Jerusalém, lá no Monte das Oliveiras, a palavra de Deus é bem clara lá em Zacarias, né? Ele vai vir, vai colocar os pés dele lá no Monte das Oliveiras. Então lá é o lugar onde Cristo vai descer. Esse momento que ele vai vir nas nuvens é um momento para a igreja, para o arrebatamento da igreja. Depois ele tem um lugar certo onde ele vai descer, um lugar geográfico certo. Ele vai colocar os pés dele lá no Monte das Oliveiras, lá em Jerusalém. E não é no outro lugar, não. Então, esse momento aqui de Mateus 24 aqui, é o momento onde ele vai vir nas nuvens para levar a igreja, para estar com ele. Então veja bem, vamos fazer aqui uma conexão de Apocalipse, com Apocalipse capítulo 6, aonde fala a mesma coisa que está dizendo aqui Jesus no capítulo 24, que é a abertura do sexto selo. Mas para compreender melhor, veja bem, os eventos do quarto selo os eventos da aflição, porque o quinto selo, ele acontece, os eventos é só no céu, aparecem as almas dos que morreram ali o testemunho que deram da palavra de Deus. Então eles são vestidos com veste comprida ali, até cumprir o número dos seus conservos, que cumpre justamente nesses eventos do quarto selo, que esses eventos de espada, de fome, de guerra, né, de peste, de feras da terra. Então é nesse momento de aflição que se cumpre a volta de Jesus Cristo. E aí, uma coisa que eu sempre tenho falado, e as pessoas às vezes não olham, não prestam atenção, até a abertura do quarto selo, era necessário que João fosse chamado para ver. Mas a partir do quarto em diante não chama mais João, porque eles são eventos sequencial que um atrás do outro. Então, João já viu depois, ali a abertura do quinto selo, os eventos lá no céu acontecendo, e ele já viu a abertura do sexto, os eventos do sexto selo acontecendo. Então, uma coisa sequencial. Então, esses eventos do quarto selo que nós estamos vivenciando agora, e aí não tem como nós não crer que estamos vivenciando os eventos da abertura do quarto selo, porque são o único selo que fala em peste a nível mundial, a qual nós estamos vivenciando. A peste, o coronavírus, pandemia a nível mundial, é os tempos que nós estamos vivenciando. Mas muitas pessoas não crêem, porque tem aqueles que vê o arrebatamento da igreja lá no capítulo 5 de Apocalipse, aonde Jesus nem tinha tomado todo o poder no céu e na terra. Parece que a igreja chega antes de Jesus. Não, Jesus só chega ali, no momento ali que
aparece ali como o cordeiro ainda, ele aparece ali como um cordeiro imolado, né? Ainda, porque é o momento que ele chega da terra, né? João foi levado ali, é um momento que foi revelado a João, ali a solenidade onde Jesus foi recebido no céu, recebeu todo o poder no céu na terra. Então João foi graciado com isso, e nós graciados com esse momento que foi revelado por Deus para que nós compreendêssemos. O momento que Jesus, ele sendo Deus criador ao lado do Pai, o Filho de Deus, unigênito do Pai, ele se faz agora, fez primogênito do Pai, que nós somos filhos também para o Pai, e nesse momento ele é recebido ali no céu, porque ele aparece ainda imolado ali como um cordeiro, ele aparece no céu, ele é recebido ali no céu, e ele recebe todo o poder no céu e na terra quando ele recebe ali o livro selado com 7 selos. Então ali não é o momento do arrebatamento da igreja, é o momento da solenidade, onde Jesus toma posse de todo o poder no céu e na terra à direita do Pai. Outra coisa que as pessoas não compreendem, porque as pessoas já olham a abertura do primeiro selo como se fosse ali já o anticristo. Se fosse a besta já ali guerreando, o que aparece um cavaleiro montado num cavalo branco com arco na mão, e aí diz que aquele cavaleiro era o anticristo. Mas veja bem, se ele pode ser o anticristo, porque ele vem vencendo e para vencer, não existe derrota na vida daquele cavaleiro. Aquele cavaleiro montado num cavalo branco, e o branco é símbolo de pureza, né? Não há derrota na vida dele, ele vem vencendo e para vencer, então ele não é derrotado em nenhum momento. O anticristo, ele já é um derrotado desde quando ele sai, porque o tempo dele é muito pouco, o tempo do anticristo é um tempo de 7 anos aí, aí que ele vai ter, e esse mesmo governo dele mesmo será 3 anos e meio, aí, que é da manifestação aí da segunda parte aí da tribulação, que é a parte mais feroz da grande tribulação. Então, o anticristo não vem vencendo e para vencer, ele não pode ser aquele cavaleiro. Eu tenho vídeos aí no YouTube, quem não assistiu vai lá assistir, falando sobre que fala, dou ali meu entendimento, né, a minha revelação que eu tenho pelo Espírito de Deus, de quem é aquele cavaleiro. Ele não pode ser Cristo também, porque Cristo é ele que abre o selo, ele não pode abrir o selo para ele mesmo sair, né? Ele não pode enviar, ele está enviando, ele abre um selo, ele está enviando, né? Ele não pode enviar ele mesmo, né? Ele nos enviou o Espírito Santo que nos ajuda em tudo, né? Compreender, inclusive nos ajuda a compreender a palavra de Deus. Então veja bem, se não compreendermos que quando o arrebatamento de João não é a igreja que está sendo ali sendo arrebatada, não vai compreender, não adianta nem olhar para as coisas que estão acontecendo, que você não vai compreender. Que uma das formas de compreendermos essa revelação bíblica é nós olharmos para os eventos que estão acontecendo no nosso tempo e enxergar ali os cumprimentos bíblicos. Então não tem como você olhar e compreender se você acha que a igreja foi antes da abertura do 4º selo. Aí você não vai ver, porque você não vai querer ver. Porque muitos não querem ver. Mas não tem como, porque é o único abertura de selo, o único local na Bíblia que fala em pestilência a nível mundial, que ali fala em toda a terra, né? Então, é o único que trata de peste, que é pandemia. E é isso que nós estamos vivenciando, pandemia a nível mundial. Então não tem como negar que eles estão vivenciando aí os eventos da abertura do 4º selo. E aí alguém vai ter que rever as suas pregações, rever aí o seu entendimento bíblico, suas interpretações bíblicas. A Bíblia é ser interpretada, para ser a Bíblia, nós temos de conhecer ela. E então, quem acha que ali na abertura do 1º selo é o anticristo, vai ter que rever, porque nós estamos vivenciando agora a abertura do 4º selo, os eventos do 4º selo estão aí, e nós ainda não fomos arrebatados, a igreja não foi levada para o céu ainda. E na abertura do 5º selo, a igreja ainda não foi arrebatada. Por quê? Porque lá aparecem as almas dos que morreram
por testemunha a palavra de Deus. Ao contrário de quando a gente já vê em Apocalipse capítulo 7, uma multidão ali que ninguém pode contar, uma multidão de todos os povos e língua, ali é de todos os povos e língua. Então ali já é a igreja arrebatada diante do trono de Deus para as bodas do Cordeiro, porque ali não é a alma, é pessoas. Ali no capítulo 7, verso 9, fala em pessoas, enquanto na abertura do quinto selo, que no capítulo 6, fala de almas. Então a gente tem que olhar para a Bíblia e compreender do que ela está falando. Não olhar pelo texto para compreender, não vão resolver nada. E olhar para os eventos e compreender os cumprimentos bíblicos que está acontecendo. Então nós estamos vivenciando esse tempo da abertura do quarto selo, os eventos do quarto selo, que é esse tempo de aflição que nós vemos aqui em Mateus capítulo 24. Que logo após a aflição, está vendo esse tempo de aflição? Logo após a aflição, então vai acontecer eventos muito mais fortes, mas também a vinda de Jesus Cristo. E aí deixa eu falar uma coisa para vocês. Muitas vezes a gente vê as igrejas orar, as pessoas orar, como se pudesse impedir os eventos bíblicos de acontecer, o que está escrito na Bíblia de acontecer. Olha, os eventos apocalípticos, João viu acontecer. Ninguém, nada, nem ninguém pode impedir que esses eventos aconteçam. Não existe pastor aí, pregador, orador, que ore com o suficiente para impedir os eventos apocalípticos acontecer, que não vai impedir, porque João já viu isso acontecer. É o próprio Cristo abrindo o selo e essas coisas acontecendo. É Cristo que está atrás desses eventos. São os juízos de Deus sobre o mundo. E aí, o que nós temos de dizer? Nós temos de olhar para a oração bíblica, né? Nós temos de dizer amém, vem Senhor Jesus. Nós temos que dar graças a Deus por esse momento, porque quanto mais a aflição vem, mais próximo está a volta de Jesus. E nós queremos a volta de Jesus. E aí, mas se acontecer uma guerra a nível mundial, uma guerra atômica aí, acontecer um incidente aí, né, desse momento de guerra aí que a gente está vivendo, e virar uma guerra mundial, uma guerra atômica, deixa eu dizer uma coisa para você. A nossa preocupação não é com a morte. A nossa preocupação é de morrer em Cristo. E isso nós estamos vivenciando um tempo de incredulidade, um tempo de falta de fé, uma falta de fé gritante, inclusive dentro das próprias igrejas. Eu tenho aí uns vídeos falando com a revelação que Deus me deu, que os salvos são muito poucos. E então, se não haver um arrependimento, uma mudança, uma conversão verdadeira na vida das pessoas, os salvos são muito poucos. E o que nós temos de fazer, a nossa preocupação é de pregar o evangelho para que, se a pessoa morrer, mas morrer em Cristo, ele vai ressuscitar num corpo glorificado para a eternidade com o Senhor. Mas se ele morrer longe de Jesus, não morrer em Cristo Jesus, ele vai ressuscitar para a condenação eterna, que é o lago de fogo, Apocalipse capítulo 20. Os que não forem achados escritos no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, a nossa preocupação tem que ser com salvação de almas, tem que ser que as pessoas sejam salvas em Cristo Jesus, que as pessoas não vivem aí as influências que estão mudando os princípios de Deus para a vontade do mundo, mas se as pessoas vivem os princípios de Deus, vivem Cristo Jesus, vivem o Evangelho de Jesus Cristo, e se morrer em Cristo, ressuscitar no corpo glorificado com o Senhor. A morte em Cristo é ganho. Então, nós não devemos preocupar com morte, as aflições estão aí, há um perigo de guerra, porque pode acontecer um incidente aí internacional e acontecer uma guerra aí por pessoas malucas que estão aí nos governos, tanto um lado como o outro, não vou defender um lado nem o outro, porque quando um não quer, dois não briga, e então sempre quando há uma guerra
há, na verdade, aí uma falta de amor, de uma falta de entendimento, uma falta de paz. São pessoas que estão cheio aí do seu orgulho e da sua vontade própria, e pessoas que não têm nenhuma presença de Deus na vida deles, estão atiçados pelo maligno, pelo diabo, e forma essas guerras que pode trazer muito mais aflição do que já foi aí essa peste aí do coronavírus. Então, quando chegar ao fim essa aflição, logo após essa aflição, então coisas piores vão acontecer, mas Cristo aparecerá e nos livrará. Então veja bem, Apocalipse capítulo 12, na abertura do sexto selo, diz assim: E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra. E como quando a figueira lançada de si, os seus figos verdes abalados por vento forte. O céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis, aí eu quero que vocês prestem atenção aqui agora, nesse verso 15 a 17, né? E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todos os servos, e todos os livres, se esconderam nas cavernas, nas rochas das montanhas. Dizia aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então veja bem, aqui na abertura do sexto selo começam uns eventos que são os mesmos eventos lá do capítulo 24, né? Onde logo depois das aflições daqueles dias vai acontecer. Então a gente vê todos, a multidão, do pobre ao rico, o pequeno, o grande, se escondendo nas cavernas. A igreja vai se esconder de Cristo? Não vai. Eu tenho pregado muito isso. A igreja é a noiva, a igreja ela vai estar de braços abertos para o seu noivo, ela quer ir ao encontro do noivo. A igreja vai estar preparada para ser arrebatada e levada ao encontro do noivo. Então, nesse momento, o arrebatamento já aconteceu, porque todos da terra vão estar escondendo do Cristo, vão estar escondendo do noivo, da igreja. Então a igreja não está mais aqui. Por quê? Esse é o momento rápido da igreja, do arrebatamento da igreja. E aí, veja bem, vamos fazer aqui uma comparação onde Jesus fala ali, do capítulo 24 de Mateus ali, do verso 29 em diante, e onde ele fala logo depois da ação desses dias. Então começa a acontecer uns eventos muito fortes, começa a acontecer. E veja bem, Apocalipse 12, 6, 12. O sol tornou-se negro. Mateus 24, 29. O sol escurecerá. Qual é a diferença de negro para escurecer? Não há nenhuma. Então, Apocalipse e Mateus está falando a mesma coisa, porque Apocalipse é o próprio Jesus dando a revelação a João. Foi Jesus que apareceu a João, foi Jesus, o Espírito de Cristo ali que arrebatou, João levou até diante do trono. Então é Jesus abrindo o selo, é Jesus mostrando a João as coisas que iriam acontecer. E é o próprio Jesus que falou em Mateus capítulo 24, os eventos também do final dos tempos e da vinda dele. Então veja bem, nesse momento, em Apocalipse capítulo 12, da abertura do sexto selo, né, o sol tornou negro, né, e em Mateus 29 o sol escurecerá. Quer dizer, é a mesma coisa. Apocalipse 6, 12, a lua torna-se como sangue. Mateus 24, 29, as estrelas caíram do céu. Apocalipse 6, 12. A lua tornou como sangue. Mateus 24, 29. A lua não dará sua luz. Quer dizer,
Apocalipse está dizendo que a lua torna como sangue, quer dizer, ela vai ser mudada, e Jesus está dizendo lá em Mateus que a lua não dará sua luz, quer dizer, são eventos na lua. Apocalipse 6,13, as estrelas do céu cairão sobre a terra, né? Estrelas cairão do céu sobre a terra. Mateus 24, 29, as estrelas cairão do céu. A mesma coisa, são os mesmos eventos do capítulo 24 de Mateus, aos eventos da abertura do sexto selo, capítulo 6 de Apocalipse. Apocalipse 6,14, e o céu retirou-se como um livro que se enrola. Então, o céu retirou-se como um livro como se enrola, lá em Apocalipse. Mateus 24, 29. As potências do céu se abalaram. Quer dizer, é a mesma coisa. Um está dizendo que as potências do céu se abalaram, o outro céu se enrolou. É a mesma coisa. Abala as estruturas, as potências do céu. Apocalipse 6,16. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Então, Apocalipse capítulo 12, ali, todo mundo esconde, né, ali, do Cordeiro, né? Não há ninguém que não esconde, todos vão esconder do Cordeiro. Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então você vê, é a mesma informação. Lá em Apocalipse já mostra, já mais adiantado, o povo já escondendo, né? Aqui diz que o povo vão lamentar. Mateus diz que o povo vão lamentar, né? Vão ver ele e vão lamentar, né? O momento que ele aparece com toda a glória. Esse é o momento da aparição de Jesus, o momento que a igreja foi arrebatada, foi levada. Então veja bem, Apocalipse capítulo 6, a partir do verso 12, a abertura do sexto selo, é o momento do rapto da igreja, o momento do arrebatamento. Veja bem, eu não estou dizendo o tempo do arrebatamento, eu não estou dizendo o tempo da volta de Cristo, eu estou dizendo o evento, os sinais que estão aí. Então não tem como olhar e não perceber isso. E fazendo aqui um cruzamento, né, essa conexão com Mateus 24 e a abertura do sexto selo, a gente vê claramente que são os mesmos eventos. E é nesse momento que Jesus vem, aparece a nuvem, né? É nesse momento que a igreja é levada, porque lá em Apocalipse mostra bem claro, né, na abertura do sexto selo, lá no final dos eventos do sexto selo, que todas as pessoas vão esconder. Nós, igreja, não vamos esconder do Cordeiro. Então nós já não estamos mais aqui. E no capítulo 24 mostra claramente o Cordeiro que virá em glória, né? Lá em Apocalipse também mostra o Cordeiro, né, o que está sentado no trono, o Pai, né, e o Cordeiro, né, vindo, e o povo escondendo. Então essa é a vinda de Cristo para o arrebatamento da igreja, que ele vai vir nos ares, que está escrito lá em Tessalonicense, 1 Tessalonicense, e também lá em 1 Coríntios capítulo 15, né, ali a partir do verso ali 50, né, são os momentos que mostram o rapto da igreja, né? Então isso vai acontecer como? Vai acontecer logo após as aflições desses dias. Nós estamos vivendo essas aflições desses dias. É uma aflição maior do que essa pandemia, essa peste mundial. E aí nós estamos aí também com a ameaça de guerra. Então pode haver mais peste, pode haver mais guerra, porque esse momento das aflições é com espada, que é guerra, é com fome, é com peste, aí é com as feras da terra. E veja bem, ainda não aconteceu uma fome mundial. Existe fome no mundo, em várias áreas do mundo, mas não existe uma fome ainda a nível mundial. E fala, essas aflições, fala numa fome mundial. Então, grandes aflições vai acometer o mundo, e o mundo vai passar por grandes aflições, mas logo após essas aflições, né, então vai haver eventos piores, mas é o momento do rapto da igreja, é o momento que Jesus vem, é o momento que Jesus aparece, e os que não for levados vão esconder nas cavernas, vão esconder
ali daquele que está no trono e do Cordeiro, vão se esconder porque não estão preparados para ir para viver com o Cordeiro, para viver com Deus para sempre e eternamente. E aí a gente vê também na abertura do sexto selo, né, quando diz ali no verso 17, porque é vindo o grande dia da ira, e quem poderá subsistir? Então, se já é vindo o grande dia da ira, já está iniciando ali a grande tribulação, e é o que a gente vê, por exemplo, em seguida no capítulo 7 ali, já a igreja nos céus, e no capítulo 8 já vê, já ali na abertura ali do sétimo selo, já acontece o toque das trombetas, que ali haverá uma grande devastação nessa terra, um terço dessa terra vai ser destruído, e isso já tem vídeo falando sobre isso aí, a gente pode vir falar sobre isso em outro momento. Mas então veja bem, amados, que eu quero deixar bem claro para você, ouvinte, que a morte não é problema para nós que cremos em Cristo. O problema é morrer sem Cristo. Quem morre em Cristo vai ressuscitar com um corpo glorificado, para a eternidade com Deus. E quem estiver em Cristo, na volta dele, vai ter o corpo transformado e, juntamente com os que ressuscitaram, vão ser levados aos ares ao encontro do Senhor, que é esse momento que o Senhor vai vir nos ares para nos levar para estar para sempre com Ele. Vamos para as bodas do Cordeiro, enquanto a terra aqui vai estar passando na grande tribulação, nós vamos estar lá nos céus, ali casando com o Cordeiro, né? As bodas do Cordeiro, e a gente vê ali no capítulo 19, que logo quando encerra as bodas do Cordeiro, ali no capítulo 19 de Apocalipse, já fala já na esposa, né? A esposa ataviada, quer dizer, já houve o casamento, não é mais a noiva, porque enquanto aqui nessa terra nós somos a noiva, mas depois quando chegar no céu nós vamos ser desposados, vamos ser a esposa do Cordeiro. Então ali já é a esposa, já houve as bodas do Cordeiro, já houve o casamento do Cordeiro com a sua noiva, com a igreja, e é o momento que já o Cordeiro também no capítulo 19 ele desce para dar socorro a Israel e iniciar derrotar ali a besta e o falso profeta, prender o diabo por 1000 anos e dar início ao seu reino milenar. E nós, igreja, vamos estar com ele. Eu tenho vídeo aí falando sobre isso. Que a paz e a graça de Jesus Cristo esteja com todos vocês e que Deus abençoe vocês com entendimento, com fé, que essa palavra venha gerar fé no coração de vocês, para que vocês não venham temer a morte, mas sim estar preparado em Cristo, porque quem está preparado em Cristo vive para sempre com Ele.